Nós, ou Us, pra mim era um dos filmes mais aguardados do ano, né? Quem me conhece sabe do meu fascínio, da minha obsessão pelo gênero terror, e é óbvio que o trailer desse filme já tinha me chamado a atenção simplesmente por ser um filme dentro desse gênero e por parecer um filme diferente dentro desse gênero, né? Uma premissa super interessante. Mas não só isso, assim, o elemento principal aqui, quando a gente vai falar do filme, é o Jordan Peele, que é o diretor e roteirista do filme, também produtor, que recentemente foi uma revelação na direção com o Corra, né? Filme pelo qual ele ganhou o prêmio de melhor roteiro original no Oscar. O filme também recebeu indicação a melhor filme, melhor ator, melhor direção. Corra é um filme sensacional, um filme super bem amarrado. Quem não viu, vá ver, mas a essa altura eu acho difícil que alguém não tenha visto ou não tenha ouvido falar. Um filme sensacional que debate o racismo nos Estados Unidos de uma maneira super inovadora, subvertendo as expectativas tanto do terror quanto do drama racial. E daí, depois de uma estreia tão espetacular, tão estrondosa na direção, todo mundo vai ficar o que é que esse cara vai fazer em seguida. E aí saiu o trailer do Us e todo mundo pirou na internet, todo mundo a fim de ver o filme, todo mundo querendo saber do que é que ele vai tratar aqui. Pra quem misteriosamente escapou de saber qual é a premissa, Nós trata de uma família de 4 pessoas, uma delas é a protagonista, né, a Lupita Nyong'o, que vai ali com o marido e os 2 filhos para passar um fim de semana de verão numa praia, como a gente já viu várias vezes em outros filmes desse gênero. Só que aí no meio da madrugada, 4 pessoas misteriosas aparecem na porta deles, e aí essas 4 pessoas vão se aproximando e fica claro que na verdade eles são sósias, cópias, duplos dos protagonistas. Não dá pra contar mais, não só porque o filme em si não deixa que conte mais, porque aí você realmente vai estar dando spoiler, mas porque eu acho interessante ver esse filme sem saber exatamente os rumos que ele vai tomar. Aliás, o Jordan Peele tá criando aqui nesse filme, tá estabelecendo, melhor dizendo, um estilo muito próprio dele, né? Tanto de narrativa quanto de tom, a coisa de trabalhar a comédia no meio do terror, a coisa de trabalhar o suspense de uma maneira gradativa, fazendo com que o público fique o tempo inteiro questionando que tipo de filme tá vendo, pra que direção ele vai. A diferença desse daqui em relação ao Corra, nesse sentido, é que o Corra é muito mais fechadinho, muito mais circunspecto. E aqui no Us, não, ele vai se espalhando mesmo. Ele tem um primeiro ato super longo, surpreendentemente comprido, esticado. É lento, é compassado, tem muitas tomadas longas, assim, muitas cenas que parecem que não estão dizendo nada. Parecem, tá? Só parecem que não estão dizendo nada. Eu juro que elas estão dizendo muito. E aí tem um segundo ato que ele fica um pouco mais familiar, ele já começa a se conectar diretamente com o que a gente tinha visto no trailer, mas aí esse segundo ato em si é relativamente curto, assim, e o filme começa a se esticar em outras direções, e aí você não faz ideia de qual delas ele vai escolher pra fechar a história. Só voltando pro começo, e aí eu já começo a falar de algumas coisas técnicas. A fotografia do filme é do Michael Gillas, é o cara que fez a fotografia de dos 2 últimos filmes do Shyamalan, né, o Fragmentado e o Vidro, e também fez a fotografia excelente do It Follows, o Corrente do Mal. Pra mim ele foi uma revelação já naquele filme, esse diretor de fotografia, e aí esse Us, né, pra mim o auge dele, é um filme extraordinariamente bem fotografado. O jogo de câmera, a maneira como ele trabalha desfoque, a maneira como ele trabalha a câmera na mão pra criar tensão em momentos específicos, alguns planos muito abertos que dão uma sensação de isolamento, alguns planos bem fechados que colocam você dentro daquela aflição dos personagens, e uns planos subjetivos, que aí me lembrou muito realmente o Vidro do Shyamalan, em que ele coloca realmente você dentro do personagem pra você sentir, assim como ele, que tem alguma coisa muito errada ali. Ele já se permite um certo ar de solenidade quase ao longo do filme, então ele presta atenção em cada plano dele e faz com que você preste atenção também. A cena de abertura, por exemplo, em que ele foca num determinado objeto e fica muito tempo nele, é um dos planos mais sensacionais que eu vi no filme e um dos planos mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos também, e pra mim essa cena deixa claro não só o apuro estético que o filme vai ter ao longo da projeção dele, como coloca o dedo numa certa ferida que é bem diferente da ferida do Corra. Então é um filme muito mais abrangente tematicamente, eu vou chegar lá, mas eu achei interessante porque essa cena de abertura ela deixa claro que não é o mesmo tema do Corra. Isso aqui não é um filme sobre racismo, o próprio Jordan Peele já falou isso em entrevista, e também não é um thriller de mistério apenas. Ele também deixou bem claro que é um filme de horror, e de fato é um filme de horror, o que não tira dele o lado thriller, o lado suspense, o lado mistério, e nem tira o lado comédia, que inclusive eu acho que está mais inserido aqui no Us do que no Corra, pelo menos no meio do terror. Agora, minha gente, a trilha sonora desse filme é um negócio do outro mundo, é sensacional. Ele consegue sim trabalhar a tensão e trabalhar a angústia através do visual, através ainda das interpretações que são maravilhosas, mas a trilha sonora é a cereja do bolo. É a
trilha que dá a gente as dicas de que algo tá errado desde o início, desde quando ela tá ali bem sutil, bem discreta, até quando ela fica grandiosa, entram os tambores, entram os gritos. É uma trilha brilhante, lembra até a trilha do Corra também. São filmes que conversam muito, eu vou ficar comparando o tempo inteiro. E em termos de terror aqui, isso é fundamental, né? Porque não é um filme que você tem aqueles sustos fáceis, ele não é propriamente assustador, não é um filme... Aliás, eu não sei se tenso é a palavra, ele tem momentos tensos, mas eu não sei se tensão é a palavra certa aqui. Ele é mais angustiante, é mais... eu não sei explicar, meu Deus do céu, é muito complicado dizer sem a pessoa ter visto o filme. Ele dá mais uma sensação de angústia em relação a uma coisa muito maior, como se fosse uma coisa que está fora do nosso controle, do que necessariamente tensão. E aí realmente fica difícil de discorrer sobre o significado, de falar mais sem dar spoiler, mas o filme tem sim, pelo menos dois, depende do seu ponto de vista, tem pelo menos dois plot twists, duas grandes surpresas no final, que fazem você reavaliar o filme inteiro. É nesse momento, assim como no Corra, no plot twist, que o real assunto do filme vem à tona. A gente tinha percebido farpas, né? Tinha notado pistas, tinha notado vários elementos, e aí quando vem essa grande virada no filme, aí realmente as coisas ficam mais fáceis. Fáceis é ótimo, né? A última coisa que o filme é fácil, mas as coisas ficam mais claras em termos de simbologia, em termos de tema. Em termos de enredo, infelizmente, esse plot twist, principalmente o segundo plot twist, o que acontece lá no apêndicezinho do filme, ele acaba gerando alguns buracos. Eu acho que tem algumas coisas ali que realmente ficaram sem explicação, que, como eu falei, funcionam muito mais no campo alegórico, simbólico, semiótico, do que em termos de plot. Mas é aquela história, né? Fica difícil de você estabelecer uma opinião definitiva, sendo que você só viu o filme uma vez, acabou de assistir, então talvez tenha perdido alguma coisa, talvez não tenha processado certas coisas, mas só pra não deixar as coisas tão soltas, assim, os elementos temáticos tão soltos, o filme fala pra mim, principalmente da gaiola que a gente tá dentro do mundo, né? Da gaiola que a gente tá dentro da nossa sociedade, da gaiola que a gente faz do nosso próprio eu, da nossa própria identidade. Aí me faz lembrar de filmes como A Pele que Habito, me faz lembrar de filmes como Aniquilação, que também falam disso. É que o Jordan Peele saiu daquela coisa compacta e super incisiva, super específica, super política, né? E super redonda e brilhante do Corra, e vem aqui pra uma coisa que mantém os mesmos elementos técnicos e alguns elementos narrativos também, mas ele se espalha mais, ele é bem mais ambicioso, bem mais abrangente. Muito disso fica claro, por exemplo, na forma como ele usa o título, né, original do filme, que é US, Estados Unidos. Us, na verdade, tem dois significados aí. Ele é, inclusive, bem mais atemporal também, né? Ele funciona em qualquer época, e o Corra já é um filme que é um retrato específico de um momento, é um retrato de um período histórico, né, dos Estados Unidos. E aqui é os Estados Unidos, de uma maneira geral, e se você parar pra pensar, é de um mundo mesmo. Sobre as interpretações, Lupita Nyong'o, brilhante, tão boa quanto o filme lá, o 12 anos de escravidão, que ela ganhou o Oscar. Agora, eu não tô falando isso colocando pra trás os outros, porque os dois meninos, principalmente, são sensacionais, principalmente a menina. Eu acho que ela tem um papel muito importante na ação do filme, na parte da luta em si, né? Ela é extremamente útil, aliás, de todas aqui, tirando a Lupita, ela é a que mais faz coisa, mas o menino já tem uma importância mais simbólica, mais psicológica, e eu não posso dizer mais nada, porque aí já realmente vai entrar em território de spoiler. O pai, que é o ator que tá lá no Pantera Negra, que é ótimo, enfim, tá muito engraçado, ele é o alívio cômico do filme, e, enfim, tá ali mais pra completar o elenco e pra oferecer algumas cenas super divertidas e super engraçadas. Adorei o filme, eu acho que ele é uma tremenda experiência de cinema, principalmente, experiência de som, de fotografia, de trama. É um filme que vai marcar toda uma geração, assim, fascinada por terror, eu acho, e vai despertar discussões, assim, até o final do ano. Pode crer que o filme vai estar em discussão, vai estar em evidência. Por essas e outras, a minha nota pra nós vai ser 9,5. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar aqui embaixo seu like, né? Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Comente aqui o que você achou do Nós, se você gostou, se você não gostou, por que você não gostou e por que você gostou, o que você conseguiu interpretar com aviso de spoiler. É isso, um abraço para todos, tchau, tchau. Até a próxima.